Meu marido saiu do enterro do meu pai para fazer uma viagem com a amante, mas às 3 horas da manhã recebi uma mensagem do pai que eu pensava estar morto. Ainda estou vivo. Venho ao cemitério silenciosamente. Hoje quero contar a história da minha vida, uma história que ainda me dá arrepios. Antes de me casar, eu achava que era a mulher mais sortuda do mundo. Meu futuro marido, Lucas, e eu namorávamos há 3 anos, tempo suficiente para acreditar que nosso amor era o destino. Lucas era gentil, atencioso e parecia sempre colocar minhas necessidades antes das de qualquer outra pessoa. A mãe dele, Dona Helena, me encheu de elogios na primeira vez que nos encontramos. Minha querida, você tem um rosto tão radiante e fala com tanta graça. Estou absolutamente encantada por você. Ouvindo aquilo, meu coração floresceu e me senti verdadeiramente abençoada. Naquela época, eu disse a meu pai, o CEO Matheus Oliveira: Pai, se eu me casar com o Lucas, sei que terei uma vida tranquila. Meu pai apenas sorriu docemente. Se você está feliz, eu estou feliz. Mas quando se casar, tente ser um pouco egoísta para seu próprio bem. Não viva sua vida apenas suportando as coisas. Eu ri, achando que meu pai se preocupava demais. Na minha frente, Lucas sempre fora impecável, um homem perfeito e eloquente. Após o casamento, seguindo uma tradição familiar deles, mudei-me para a casa dos meus sogros. A casa onde Dona Helena vivia era um grande casarão histórico no bairro dos Jardins, em São Paulo, reformada com um toque senhorial. Embora linda por fora, na primeira vez que pus os pés dentro, um estranho calafrio percorreu minha espinha. Acalmei-me, pensando que era apenas a estranheza da minha nova vida. Mas, como dizem, o tempo revela todas as verdades. Depois de algumas semanas morando lá, percebi que aquele calafrio não era fruto da minha imaginação. A atitude de Dona Helena mudou da noite para o dia. No começo, ela me chamava de minha doce menina, mas no dia seguinte passou a ser apenas Clara. E alguns dias depois, os comentários começaram. Clara, você não consegue deixar essa louça um pouco mais limpa? Clara, por que você demora tanto para fazer qualquer coisa? O tom em si não era ríspido, mas a intenção era afiada como uma agulha. Qualquer um que tenha estado em uma situação semelhante entenderá. Algumas palavras doem mais do que um golpe físico. Meu marido, Lucas, transformou-se em uma pessoa completamente diferente do homem por quem me apaixonei. Não havia mais mensagens perguntando se eu tinha almoçado. Não havia mais olhares amorosos. Quando ele chegava do trabalho, trancava-se no quarto e não saía. Se eu batesse na porta para o jantar, ele respondia com irritação. Mesmo nos dias em que jantava fora, ele mentia, dizendo: a reunião acabou tarde. Eu sabia, mas não dizia nada. Uma mulher apaixonada tende a ser fraca. Pensei que se meu marido estava trabalhando tanto, eu deveria ser capaz de suportar essas pequenas coisas. Lembro-me de uma noite chuvosa. Corri para trazer alguns cobertores para minha sogra, que sentia muito frio. Ao me ver, ela disse: Não estou pedindo para você fazer tudo, mas esta casa tem seu próprio jeito de funcionar. Uma nora deve ter a iniciativa de fazer as coisas sem que lhe digam. Ninguém gosta de uma pessoa ociosa. Cerrei os dentes e respondi com um sorriso. Sim, senhora, terei isso em mente. Senti um aperto no peito. Eu trabalhava o dia todo no meu emprego e corria para casa para fazer o jantar. Nunca estava ociosa, mas não queria preocupar meus pais, então suportei. Meu pai costumava me dizer: ser boa demais nem sempre é uma virtude. Mas se você está bem com isso, então tudo bem. Até aquele momento, eu acreditava que, se fosse paciente, meus sogros acabariam me valorizando. Mas não importava o quanto eu tentasse, essa conexão nunca vinha. A distância com Lucas tornava-se mais aparente a cada dia. O celular dele estava sempre virado para baixo, e se eu entrasse no quarto, ele o bloqueava instantaneamente. Uma vez perguntei cautelosamente: Você está escondendo algo de mim? Ele retrucou: Não crie drama. A partir daquele dia, vivemos como estranhos na mesma casa, cada um trancado em seu próprio mundo. Disse a mim mesma que era apenas uma fase de adaptação, que tudo voltaria ao normal, mas a situação só piorou. Um dia, enquanto levava algumas frutas para o quarto da minha sogra, ouvia ao telefone: Ela é tão tolamente bondosa
Quem sabe quanto tempo ela vai durar nesta casa? Do outro lado da porta, senti meu coração parar. Não foi o fato de ela falar mal de mim que me entristeceu, mas a percepção de que minhas esperanças tinham sido em vão. Apesar desses incidentes, pensei que eram apenas pequenos testes. Eu ainda era jovem, esperançosa, e acreditava no valor da palavra família. Nem nos meus piores pesadelos poderia imaginar que tudo isso era apenas o prólogo da tragédia que estava prestes a se desenrolar. Eu não sabia que um abismo escuro estava se abrindo diante de mim, um que engoliria minha vida inteira e destruiria minha fé no casamento e nas pessoas. Se eu soubesse, nunca teria continuado naquele caminho. Mas suponho que essa é a vida. Você pode medir a profundidade de um rio, mas não pode sondar o coração de uma pessoa. E tudo começou a desmoronar no dia em que eu menos esperava. Naquela manhã, o céu estava nublado, um mau presságio. Enquanto eu preparava o café da manhã, meu telefone tocou incessantemente. Era Pedro, o motorista do meu pai há anos. Normalmente um homem muito calmo, sua voz tremia naquele dia. Dona Clara, por favor, mantenha calma. O Sr. Oliveira sofreu um acidente. Congelei e tudo ficou escuro. Nem ouvi o barulho dos talheres caindo das minhas mãos. Continuei fazendo perguntas, mas minha mente era uma lousa em branco, como se estivesse cheia de algodão. Apenas a palavra acidente ecoava na minha cabeça. Lucas saiu do quarto, franzindo a testa com a comoção. Eu disse a ele entre soluços: Querido, meu pai sofreu um acidente. Sem uma palavra de conforto, ele respondeu com uma frieza gélida: Ah, bem, passaremos lá mais tarde. Minha sogra olhou para mim como se eu tivesse interrompido seu café da manhã e disse: Uma mulher adulta não deve chorar assim. Acalme-se. Seu pai já tem uma certa idade. Provavelmente foi apenas descuido dele. Suas palavras me apunhalaram como punhais, mas eu estava em tal estado de choque que não consegui reagir. Corri para fora e chamei um táxi para a casa dos meus pais. Quando cheguei, as pessoas já entravam e saíam com rostos sombrios. Pedro correu para me apoiar. Segundo a polícia, o carro do presidente saiu de uma curva na serra, perto de Campos do Jordão. O motorista está inconsciente e o Sr. Oliveira, eles não conseguiram encontrá-lo inteiro. Desabei no chão. Naquele instante, senti uma dor tão aguda que era como se alguém estivesse espremendo meu coração. Era verdade o que dizem. Perder um pai é como ver o pilar da sua casa desmoronar. Senti o mundo inclinar sob meus pés. Naquela tarde, o padre Miguel, um padre muito próximo da nossa família, apareceu, vestido com sua batina marrom, murmurando orações. Ele disse que tinha ouvido a notícia na paróquia, tinha chegado ao local do acidente cedo e recuperado as cinzas para que a alma do falecido pudesse descansar em paz. Minhas mãos tremiam ao ver a urna branca no altar. Nunca imaginei que seria confrontada com os restos mortais do meu pai de forma tão abrupta e absurda. O velório estava cheio de funcionários da empresa do meu pai, parceiros de negócios e conhecidos. O funeral foi grandioso, digno de um empresário de sua estatura. O cheiro de lírios permeava tudo, e a fila de pessoas oferecendo condolências era interminável. Mas entre todas as coroas de flores e olhares compassivos, senti-me incrivelmente pequena e sozinha. Eu estava gelada até os ossos, como se aquela urna tivesse absorvido todo o calor do meu corpo. Esperava que Lucas estivesse ao meu lado, segurasse minha mão, mas ele não apareceu o dia todo. Ele não atendeu minhas ligações, nem respondeu às minhas mensagens. Tentei inventar desculpas para me convencer de que ele estava ocupado com uma reunião importante. Então ouvi alguns funcionários da empresa sussurrando atrás de mim. Mas o que o Lucas está fazendo em Fernando de Noronha durante o funeral do sogro? Você não viu? Ele parecia bem íntimo de uma jovem. Virei a cabeça. Na tela do telefone deles, vi uma foto de Lucas sorrindo de orelha a orelha, com o braço em volta da cintura de uma jovem num resort de praia. Era daquele mesmo dia, ao mesmo tempo em que meu pai estava sendo velado. Senti uma pancada surda na cabeça. Agarrei uma cadeira para não cair. Eu não podia acreditar. Eu, que o amara tanto, que colocara toda a minha fé neste casamento. Voltei para dentro para esconder a humilhação que queimava dentro de mim.
Minha sogra, vendo meu rosto pálido, lançou-me um olhar e disse: Lucas é um adulto, ele tem sua própria vida, não faça cena no funeral. Suas palavras foram como sal na ferida. Meus lábios tremeram enquanto eu tentava sorrir. Eu só queria saber onde ele estava. Minha sogra cruzou as pernas e serviu-se calmamente de um pouco de chá. Ele está de férias. Ele precisava desestressar. Ele tem trabalhado muito duro. Além disso, você está lidando com o funeral muito bem, não está? A noite avançou e os presentes começaram a ir embora. Sentei-me perto do altar, olhando para o retrato do meu pai e chorei inconsolavelmente. O padre Miguel entrava e saía da casa recitando suas orações, mas seus olhos continuavam olhando para os envelopes com doações como se estivesse calculando. Por volta das 3 horas da manhã, exausta, encolhi-me num sofá, tremendo sob um cobertor fino. Minhas lágrimas ainda não tinham secado quando meu telefone vibrou uma vez. Estendi a mão e peguei-o. Era um número desconhecido. A mensagem era apenas algumas palavras. Clara, é o papai. Não morri. Venha ao cemitério da família. Silenciosamente, não conte a ninguém. Um arrepio percorreu minha espinha. Meus olhos se arregalaram tanto que quase deixei o telefone cair. Reli cada palavra, tremendo da cabeça aos pés. Era sem dúvida a maneira do meu pai escrever, o uso dos espaços, a forma como ele me chamava, não havia dúvida. Um nó formou-se na minha garganta e meu coração batia forte, prestes a explodir. Meu pai estava vivo. Levantei-me de um salto, como se tivesse sido atingida por um raio. Aquela curta mensagem dançava na minha mente, cada letra uma lâmina apunhalando meu coração. Como meu pai poderia não estar morto? Mas uma parte de mim, meu instinto, sabia que era ele. Qualquer um poderia imitar seu estilo, mas não a ponto de replicar suas pausas características, sua pontuação, sua maneira de formular as coisas. Minhas mãos segurando o telefone tremiam tanto que tive que segurar o braço do sofá para não cair. Naquele momento, a casa estava num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo assobio do vento passando pelas frestas das velhas portas de madeira e o som rítmico das contas do rosário do padre Miguel, enquanto ele rezava perto do altar. O cheiro denso de lírios revirava meu estômago e minha cabeça estava uma confusão caótica. Acalme-se, disse a mim mesma. Se meu pai estava realmente vivo, significava que alguém queria que o mundo acreditasse que ele estava morto. E isso significava que o acidente não tinha sido apenas um acidente. Engoli em seco e levantei-me silenciosamente. No momento em que meus pés tocaram o chão, minha sogra abriu ligeiramente a porta do quarto. Seu olhar era afiado como uma faca. Clara, o que você está fazendo acordada a esta hora? Dei um pulo e respondi. Oh, dona Helena, estou com dor de cabeça e queria tomar um pouco de ar fresco. Ela me examinou da cabeça aos pés e disse rispidamente. Não ande pela casa à noite. No velório deve-se evitar maus presságios. Baixei a cabeça, mas por dentro meu coração ardia. Voltei para o sofá e fingi me deitar, esperando que ela fechasse a porta. Quando o som dos chinelos dela desapareceu, abri meu telefone novamente. A mensagem ainda brilhava na tela preta. Prendi a respiração e decidi contatar a única pessoa em quem podia confiar naquele momento. O leal assistente do meu pai, Marcos. Mandei-lhe uma mensagem pedindo que me encontrasse discretamente no quintal imediatamente. 5 minutos depois, Marcos apareceu. Seu rosto estava pálido pela noite sem dormir. Ele olhou para mim com preocupação. Dona Clara, o que houve? Por que me chamou com tanta urgência? A senhora me deu um susto. Mostrei-lhe o telefone. Enquanto ele lia a mensagem, seus olhos se arregalaram. Isso não pode ser. Não tem este número salvo, mas este é definitivamente o jeito de escrever do presidente. Eu disse em voz baixa e trêmula. Marcos, você lembra que ontem à noite disse que a câmera de segurança no cemitério estava piscando? Você suspeitou que alguém tivesse mexido nela? Marcos assentiu rapidamente. Sim, é verdade. Quando fomos à propriedade para deixar as oferendas, a câmera piscou como se algo estivesse bloqueando ou alguém estivesse na frente da lente. Olhei-o diretamente nos olhos. Então,
Se meu pai está vivo, significa que alguém tentou matá-lo e quer que o mundo acredite que ele está morto. Marcos engoliu em seco. Dona Clara, o que a senhora vai fazer? Expirei e respondi com uma única palavra. Ir. Nós dois abrimos furtivamente a porta dos fundos. A lua estava escondida pelas nuvens e a noite estava gélida. O cemitério da família ficava atrás de uma pequena colina a apenas algumas centenas de metros da casa. Mas naquela atmosfera de luto, o caminho parecia muito mais assustador, com o som dos insetos e as orações vindas da casa. Ao nos aproximarmos do cemitério, Marcos agarrou meu braço. Dona Clara, acabei de verificar a gravação novamente. Há um intervalo de exatamente 1 minuto onde a tela fica preta. Coincide com a hora em que você recebeu a mensagem. Senti meu cabelo arrepiar e meu coração batia furiosamente. Olhei em volta, mas só conseguia ouvir o farfalhar das folhas ao vento. O cemitério estava nas sombras. A única luz era o brilho amarelado fraco de uma pequena lâmpada acesa em frente a uma estátua da Virgem Maria. E então eu vi. A cova recém-cavada com o nome do meu pai, Mateus Oliveira, gravado na lápide. Todo o meu corpo tremia e senti um aperto no peito. Aproximei-me e coloquei a mão na terra ainda úmida. Se meu pai estava vivo, o que estava naquela urna? E quem havia alegado que era ele? Antes que eu pudesse organizar meus pensamentos, ouvi um farfalhar nos arbustos atrás de mim. Girei e Marcos acendeu sua lanterna. De onde a luz apontava, uma figura cambaleante emergiu. Suas roupas estavam rasgadas e seu rosto coberto de hematomas e feridas, mas seus olhos eram os mesmos olhos que eu via há mais de 20 anos. Pai! A palavra mal saiu. Corri para ele como se minha vida estivesse desmoronando naquele exato momento. Abracei-o com força, sentindo minhas lágrimas quentes caírem nas costas da minha mão. Meu pai ofegou e com voz rouca disse: Clara, sou eu. Ainda estou vivo. Aqueles bastardos tentaram me matar. Escute-me com atenção. Chorei silenciosamente, apavorada que alguém pudesse nos ouvir. Pai, o que aconteceu? Quem fez isso com você? Ele apertou minha mão e com suas últimas forças pronunciou cada palavra. Lucas e a mãe dele. Eles não são quem você pensa que são. Senti como se meu coração estivesse sendo arrancado do peito. Eu não entendi completamente suas palavras naquele momento, mas tive uma certeza visceral. Meus sogros não apenas tinham sido cruéis comigo, mas também com meu pai. E tudo que eu considerava uma tragédia era apenas o prelúdio do que estava por vir. Fiquei congelada no meio do cemitério frio. Ainda abraçava meu pai, com medo de que, se o soltasse, ele desapareceria. Marcos rapidamente tirou o casaco e o colocou sobre ele. Meu pai encostou-se em uma árvore, respirando com dificuldade. Seu corpo estava coberto de arranhões e hematomas, com sangue seco em algumas das feridas. Vê-lo tão fraco quebrou minha alma. Pai, quem fez isso com você? Me conte! Implorei, minha voz falhando. Ele fechou os olhos, lutando para inalar o ar frio. Sua voz era um sussurro, mas cada palavra ficou gravada em meu coração. Não foi um acidente, querida. Foi uma armadilha. Eles tentaram me matar. O vento da noite soprava pelos arbustos, e o farfalhar das folhas soava como alguém soluçando. Marcos inclinou-se preocupado. Senhor Oliveira, quem foi? Por favor, nos conte em detalhes para que possamos levá-lo a um lugar seguro. Meu pai abriu os olhos e olhou para nós dois por um longo momento antes de proferir, uma a uma, palavras que pesavam como pedras. Lucas e a mãe dele, e o Sr. Almeida, e o Padre Miguel. Eles tentaram me ferir. Senti como se minha cabeça fosse explodir. Balancei-a veementemente. Não, isso não pode ser. Minha sogra e Lucas não fariam isso, pai. Meu pai levantou a mão e a colocou na minha cabeça. Sua voz era grave, uma mistura de decepção e dor. Clara, você ainda confia demais nas pessoas. Dona Helena e Lucas só se importam com seus próprios interesses.
Descobri que eles estavam desviando fundos da empresa e vazando contratos. Antes que eu pudesse agir, eles atacaram primeiro. Ele fez uma pausa, respirando com dificuldade. Sua voz era áspera, como se sua garganta estivesse ferida. O Sr. Almeida planejou tudo. Encenaram um acidente de carro e enviaram um corpo não identificado para o crematório. O Padre Miguel cuidaria de receber as cinzas e a papelada. Dessa forma, todos acreditariam que eu estava morto. Mordi meu lábio. Senti o gosto metálico de sangue, mas não senti nada. Cada palavra do meu pai era um golpe de martelo, estilhaçando a fé ingênua que eu tinha em meus sogros. Mas como você escapou, pai? Minha voz era um fio trêmulo. Encostado na árvore, ele lentamente juntou suas memórias. Pouco antes de o carro cair no precipício, senti que algo estava errado. Gritei para o motorista frear, mas ele já estava drogado. O carro perdeu o controle e deslizou em direção à beira da estrada. No impacto, fui arremessado para fora. Coloquei a mão no peito, só de imaginar a cena me sentia desmaiar. Fiquei inconsciente nos arbustos no fundo da ravina. Por sorte, um morador local que saiu cedo para colocar armadilhas para pássaros me encontrou e viu que eu ainda respirava. Levaram-me para uma cabana improvisada, me deram água e fizeram os primeiros socorros básicos, mas não pude revelar minha identidade. Tive medo que eles voltassem para terminar o serviço. Marcos cerrou os dentes. Sr. Oliveira, então eles são muito mais perversos do que pensávamos. Onde o senhor esteve escondido todo esse tempo? Meu pai olhou em volta e sussurrou como se tivesse medo de que alguém o ouvisse. Na mata, atrás do cemitério. Durante o dia eu me escondia e à noite saía para observar. Hoje, vendo o funeral na sua casa e minha foto no altar, soube que o plano deles quase teve sucesso. Desabei, chorando. Pai, por que você não me avisou antes? Eu realmente pensei que você estava morto. Ele pegou minha mão e disse com voz embargada. Eu não podia. Você estava na casa deles. Tive medo que eles a machucassem primeiro. Senti em seu toque a amargura de um pai traído até o fim. Um homem que viveu toda a sua vida com integridade, que ajudou inúmeras pessoas, apenas para ser apunhalado pelas costas por aqueles que ele tratou melhor. Marcos assentiu com determinação. Sr. Oliveira, o senhor não pode ficar aqui. Vou levá-lo para um antigo galpão que temos atrás da fábrica. Ninguém o verá lá e o senhor estará seguro. Meu pai olhou para mim como se esperasse minha resposta. Enxuguei minhas lágrimas e disse: Vou cuidar de você, pai. Vou protegê-lo, não importa o quê. Naquele instante, percebi que não era mais a nora submissa e paciente. Eu tinha que encarar a verdade. Meus sogros não eram apenas cruéis. Eram pessoas que haviam tentado tirar a vida do meu pai, que queriam despojar minha família de todos os seus bens e poder. Caminhei, apoiando meu pai passo a passo através da névoa fina. A cada passo, jurava para mim mesma que nunca mais deixaria que pisassem em mim. Levamos meu pai para o refúgio seguro. Enquanto Marcos cuidava de suas feridas, eu os observava, uma tempestade rugindo dentro de mim. Eu sabia que minha vida havia chegado a um ponto sem retorno. E diante de mim estava uma guerra que nunca pensei que teria que lutar. Uma guerra contra as próprias pessoas que um dia me chamaram de família. Quando ajudei meu pai a entrar no velho galpão atrás da fábrica, um lugar onde o tempo parecia ter parado, meu coração batia forte. As paredes estavam manchadas e uma luz amarela fraca piscava. Marcos, meu pai e eu nos sentamos por um momento para nos acalmar. O cheiro do desinfetante que Marcos aplicava nas feridas do meu pai misturava-se com o ar frio que entrava pelas frestas, criando um odor pungente. Meu pai pegou minha mão e disse com voz rouca: Clara, de agora em diante você tem que ter muito cuidado. Volte para a casa dos seus sogros e haja como se não soubesse de nada, exatamente como sempre. Ninguém deve suspeitar que você sabe de alguma coisa. Assenti, mas o medo que nunca sentira antes cresceu dentro de mim. Cada respiração, cada olhar naquela casa me aterrorizava. Tudo em que eu ingenuamente acreditava me aterrorizava. Marcos acrescentou: Amanhã trarei remédios, comida e mais cobertores. Sr. Oliveira, o senhor precisa descansar por alguns dias.
Não se preocupe, dona Clara, eu cuidarei dele. Meu pai suspirou e deu um tapinha no ombro de Marcos. Marcos, nunca esquecerei isso. E você, Clara, se estou vivo, é por causa de vocês dois. Coloquei minha mão sobre a do meu pai em silêncio. Meu coração parecia pesar como chumbo. Nunca desejei tanto que amanhã chegasse. Tinha que voltar para a casa dos meus sogros antes que alguém percebesse. Quando a aurora começou a romper, uma neblina cobria a estrada de terra fora da fábrica. Vesti meu casaco e puxei um chapéu para cobrir metade do meu rosto. Enquanto saía pela porta dos fundos, meu coração batia como um tambor. Se minha sogra ou alguém na casa descobrisse que eu estivera fora a noite toda, tudo estaria arruinado. Caminhei uma curta distância e parei ofegante. Raios prateados começavam a aparecer no céu, e os galos da vizinhança começaram a cantar. O ar frio no meu rosto me ajudou a pensar com mais clareza. Você tem que atuar perfeitamente. Ninguém, absolutamente ninguém pode suspeitar que você veio do cemitério. Quando entrei furtivamente em casa, o relógio de parede marcava 5h15. A cozinha estava escura. O único som era minha sogra levantando a tampa de uma panela. Ao me ver, ela parou estática. Seu olhar penetrante me examinou da cabeça aos pés, procurando algo fora do lugar. Clara, você está chegando agora? Sua voz era azeda como vinagre. Baixei a cabeça e respondi. Sim, dona Helena, eu estava no quintal. Me senti tão mal ontem à noite e não consegui dormir. Fui dar uma pequena caminhada e estou me sentindo melhor agora. Ela soltou um e continuou picando cebolinha. Estamos de luto. Se um vizinho te vir vagando sozinha à noite, vão falar. Baixei a cabeça. Sinto muito, senhora. Como eu disse, sinto muito. Senti uma dor no peito. O que eu tinha feito de errado? Eu tinha perdido meu pai. Tinha chorado até meus olhos incharem. Tinha passado uma noite sem dormir e, ainda assim, tinha que baixar a cabeça para permanecer naquela casa em silêncio. Nesse momento, Lucas desceu as escadas. Ele estava de camiseta e shorts, parecendo tão relaxado quanto alguém que tivesse dormido profundamente. Ao me ver, franziu a testa levemente. O que há com sua aparência? Você não se olhou no espelho? Cerrei os dentes para não chorar na frente dele. Eu não dormi bem ontem à noite. Lucas bocejou. Estive com um parceiro de negócios ontem à noite e bebi demais. Acho que não consigo ir à casa de seu pai hoje. Vá você e dê desculpas por mim. Forcei-me a não olhar para ele. Se o fizesse, a raiva me faria desabar. Um parceiro de negócios. A mulher com quem ele estava num resort em Trancoso era um parceiro de negócios. Mas eu tinha que fingir que não sabia de nada. Absolutamente nada, respondi. Ok. Minha voz tremia ao dizer aquelas poucas palavras. Minha sogra interveio imediatamente. Lucas tem muito trabalho. Há muitas pessoas na casa de seus pais. Eles vão se virar. Não sobrecarregue seu marido. Em outro momento eu teria engasgado com minhas próprias palavras, mas naquela manhã em meu coração, em vez de tristeza, havia uma sensação de traição que me gelava até os ossos. Ainda assim, suprimi minhas emoções. Eu tinha que fazê-los acreditar que eu era fraca, ingênua e não sabia de nada. Sim, senhora, eu entendo. Dona Helena não sabia que naquele momento uma guerra silenciosa havia começado em minha mente. A própria guerra para a qual eles me empurraram. Durante o serviço fúnebre daquela manhã, recebi os convidados. Meus olhos estavam inchados, mas não baixei a guarda nem por um segundo. O padre Miguel tinha chegado cedo, girando as contas do rosário e recitando orações. Sua expressão compassiva parecia incrivelmente hipócrita. Ele rondava o altar, recolhendo envelopes de doação como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vê-lo me deu um arrepio na espinha. Ele tinha trazido pessoalmente as cinzas falsas do meu pai para esta casa. Ele tinha mentido sem piscar na frente de centenas de pessoas. Ele era cúmplice de uma tentativa de assassinato. E agora estava aqui, posando como um padre venerável. A indignação me sufocava. Meu pai estava vivo, escondido para salvar a vida. E aqueles que tentaram matá-lo estavam parados tão calmamente diante de mim. Prometi a mim mesma.
Clara, a partir de hoje, você não é mais a boa nora. Você fará com que eles tenham medo até de olhar nos seus olhos. Mas para conseguir isso, eu primeiro tinha que fingir ser extremamente fraca, ingênua e inofensiva. Só quando eles baixassem a guarda, eu poderia atacar onde mais doía. Essa guerra era silenciosa, mas mais feroz do que qualquer outra, e eu tinha acabado de dar o meu primeiro passo. Os serviços funerários do meu pai continuaram até tarde da noite. O fluxo de visitantes vindo prestar suas homenagens era constante. No entanto, as pessoas que deveriam estar ao meu lado no meu momento de maior dor estavam ausentes. Meu marido Lucas viajando com a amante e minha sogra, Dona Helena, que, embora presente, era fria como um iceberg. Ao cair da noite, fingi exaustão e disse que ia me recolher para o quarto para descansar. Minha sogra me examinou da cabeça aos pés e depois me entregou uma toalha fria e úmida. Aqui, Clara, limpe o rosto para reduzir o inchaço. Se as pessoas te virem assim, vão pensar que estamos te maltratando nesta casa. Sua voz era mais suave do que o normal, mas seu olhar era afiado como uma navalha. Eu sabia que ela estava me testando. Baixei a cabeça, aceitei a toalha e respondi suavemente. Sim, senhora, obrigada. Uma vez no meu quarto, fechei a porta cuidadosamente. Meu coração batia forte, prestes a explodir. Estive no limite o dia todo, interpretando o papel de uma nora frágil, mas tinha que me manter forte. Meu pai estava escondido. Eu não sabia até onde as pessoas que queriam prejudicá-lo iriam. Sentei-me na cama e respirei fundo. Marcos tinha me enviado uma mensagem dizendo que meu pai estava dormindo e sua condição era estável. Contanto que ele estivesse seguro, eu poderia continuar. Assim que estava prestes a me deitar, ouvi vozes vindas do quarto da minha sogra. Falavam baixo, mas a velha estrutura da casa permitia que o som passasse claramente, e cada palavra chegou aos meus ouvidos. Você tem certeza de que ela ainda não suspeita de nada? A voz que respondeu foi a de Lucas. Congelei. Quando ele tinha chegado em casa? Ela é boba demais para notar qualquer coisa, mãe. Ela está muito ocupada chorando no funeral para descobrir algo. Minhas mãos agarraram a colcha até meus nós dos dedos ficarem brancos. Minha sogra riu com desdém. Se ela fosse inteligente, você acha que eu a teria aceitado como nora? Não se preocupe, este assunto precisa ser resolvido. Seria uma pena se aquela empresa não se tornasse nossa. Senti meu sangue ferver. Não apenas tinham tentado matar meu pai e me abandonado no meu pior momento, mas também falavam de mim como se eu fosse uma mera ferramenta. Lucas continuou com total indiferença. Mas mãe, o certificado de cremação é legítimo? Então outra voz juntou-se à conversa. Uma voz tão familiar que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Era o padre Miguel. Ele sussurrou. Eu cuidei de tudo. As cinzas foram entregues de acordo com o procedimento, então ninguém pode verificar nada. Há muitos corpos não identificados. Só é preciso encontrar o momento certo para a cremação. Tive que cobrir minha boca com força para não gritar. Era ele. Ele tinha trocado as cinzas de um estranho pelas do meu pai. Minha sogra baixou a voz. Padre, o senhor fez um bom trabalho. Quando tudo isso acabar, não esqueceremos sua ajuda. Mas o senhor deve ser discreto. O padre Miguel riu. Com uma paroquiana tão generosa quanto a senhora, acha que eu seria tolo o suficiente para arruinar tudo? Minhas mãos e pés ficaram gelados. Ele era alguém que tinha recebido muita ajuda do meu pai. E agora, simplesmente por dinheiro e ganho pessoal, ele tinha se aliado àqueles que tentavam tirar a vida dele. Lucas baixou a voz. Se a Clara descobrir isso, estamos acabados. Minha sogra respondeu instantaneamente. E o que ela vai saber? Ela acredita piamente que as cinzas que o padre trouxe são autênticas, mais do que acredita nela mesma. Deixa chorar por alguns dias, ela vai se cansar e seguir em frente. Lucas zombou. Você tem razão, mãe. Se eu for apenas um pouco mais legal com ela, ela acreditará cegamente em mim. Mordi meus lábios até sangrarem. Toda a ternura e consideração de Lucas nos últimos anos tinham sido uma farsa, e minha sogra me via como uma serva fácil de gerenciar. Eles nunca me consideraram parte da família.
A voz do Padre Miguel falou novamente. Mas lembrem-se, vocês ainda não assumiram a empresa. Se os antigos documentos de procuração do presidente Oliveira aparecerem, a filha dele terá os direitos de herança. Precisamos nos livrar daquela garota. Meu coração parou. Nos livrar. Minha sogra soltou uma risada seca. Não se preocupe, padre. Posso dobrar essa nora à minha vontade quando eu quiser. E se ela não obedecer, bem, há outras maneiras. Não conseguia ouvir mais. Meus ouvidos pareciam tapados, como se uma mão invisível estivesse apertando meu coração. Levantei-me da cama e recuei como se fugisse de uma fera selvagem. Na escuridão, cobri minha boca para sufocar os soluços que lutavam para escapar. Eles planejavam tirar tudo. Tratavam a vida dos outros como se não fosse nada. Pensei no meu pai e estremeci. Se eu não tivesse ido ao cemitério na noite anterior, se meu pai não tivesse me enviado aquela mensagem, agora mesmo ele seria considerado cinzas, e eu seria, sem dúvida, o próximo alvo. Ouvi passos no quarto da minha sogra. Corri de volta para a cama e puxei o cobertor sobre a cabeça. Meu coração batia tão rápido que eu podia ouvi-lo batendo no peito. A porta do meu quarto abriu ligeiramente, e uma sombra espiou por alguns segundos antes de fechar. Não sei com que olhos olharam para mim, mas uma coisa estava clara. Eles me consideravam um obstáculo, e obstáculos tinham que ser removidos. Naquele exato instante, soube que minha vida ia mudar completamente. Eu não podia mais ser boa, não podia mais suportar. Um único momento de fraqueza poderia me fazer perder tudo. Silenciosamente, cerrei os punhos e fiz um juramento. Clara, de agora em diante, você tem que viver de forma diferente. Não apenas para salvar seu pai, mas para salvar a si mesma. Na manhã seguinte, acordei com os olhos inchados. Minha cabeça estava pesada pela noite sem dormir. Tendo ouvido a confissão que eles pensavam ser secreta, um raio de sol entrava pela fresta da janela de madeira, fazendo partículas de poeira dançarem. Levantei-me e respirei fundo, tentando recuperar a compostura. Você tem que atuar. Você tem que interpretar o papel da nora ingênua e frágil, que não sabe de nada. Só então eles baixarão a guarda. Quando desci para a cozinha, minha sogra já estava sentada lá. Seu cabelo estava preso num coque impecável, e seu rosto estava tão sereno como se a terrível conversa da noite anterior nunca tivesse acontecido. Ao me ver, ela conseguiu sorrir. Você parece um pouco melhor hoje, Clara. Baixei a cabeça e respondi suavemente. Sim, estou melhor, Dona Helena. Quando eu estava prestes a me virar, ela me parou. Há muito o que fazer hoje também, então vá receber os convidados. Se uma mulher passa o dia todo chorando, as pessoas vão zombar dela e chamá-la de fraca. Mordi meu lábio até quase sangrar, mas ainda respondi com voz gentil. Sim, eu entendo, senhora. Lembrei-me de um velho ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para derrotar os perversos, às vezes você tem que ser suave, ou pelo menos fingir ser, para que eles se tornem complacentes. Na hora do almoço, comecei a observar cada olhar. Quando houve um momento de silêncio com os visitantes, escapei para o pátio. O sol do meio-dia filtrava-se através da fumaça branca do incenso. Todos que entravam e saíam olhavam para mim com pena. Pobre menina, que má sorte, recém-casada e já de luto. Mas ninguém sabia que minha dor era muito maior. Enquanto tentava manter uma expressão de exaustão, lutei para não revelar a tensão correndo pelas minhas veias. Observei minha sogra fazendo ligações com uma expressão calculista, Lucas olhando para o telefone mais do que para os convidados, e o Padre Miguel aparecendo do nada, apenas para olhar para a caixa de doações. Memorizei cada um de seus gestos. Seus olhares furtivos, seus comentários casuais, eram todos pistas. De repente, percebi algo. Minha sogra, Lucas e o Padre Miguel estavam calmos demais. Calmos demais para um acidente de carro fatal, para um funeral tão solene e, acima de tudo, para a morte do homem que pagava seus salários. Aquela calma era a prova de que tudo era uma farsa. À tarde, fui à empresa no meu papel de filha enlutada.
Quero guardar algumas coisas como lembrança. Minha sogra olhou para mim com a suspeita de alguém que estava nos negócios há décadas, pensando em papéis numa hora dessas. Concentre-se no funeral como deve. Baixei a cabeça e disse com voz embargada: Sim, é só que... Eu só quero guardar algo mais do meu pai, Dona Helena. Ela me encarou por um longo tempo, depois suspirou. Tudo bem, mas volte logo. Ao me virar, vi a expressão dela relaxar. Ela achava que eu ainda era ingênuo. Quando cheguei à empresa, todos ficaram surpresos ao me ver. Eles baixaram a cabeça em saudação, seus olhos cheios de compaixão. Apenas balancei a cabeça levemente, tentando manter a expressão triste que meu papel exigia. Mas, na realidade, eu tinha vindo com outro propósito. Fui direto para o escritório do meu pai. Ao abrir a porta, o cheiro familiar de madeira me atingiu, fazendo meu coração doer. A cadeira onde ele se sentava estava em seu lugar, e os papéis estavam tão arrumados como se ele estivesse trabalhando lá no dia anterior. Prometi silenciosamente: Pai, trarei a verdade de volta a este lugar. Marcos me seguiu e fechou a porta. Em voz baixa, ele disse: Dona Clara, trouxe um pendrive. Talvez possamos recuperar alguns dos arquivos deletados. Assenti. Nós dois começamos a verificar os dados no computador do meu pai. Muitos arquivos tinham sido deletados, mas felizmente nem todos. Marcos exclamou suavemente: Dona Clara, olhe isso. Estes são os contratos vazados. Esta assinatura é do Lucas. Minhas mãos tremeram. Ele abriu outro arquivo. Marcos o examinou e disse: Estes são os registros de transferência para a paróquia do Padre Miguel. Os valores são mais de 5 vezes maiores do que uma doação normal. Meu sangue gelou. Marcos sussurrou com a voz trêmula: Dona Clara, isso é prova irrefutável. Respirei fundo. Salve tudo, não perca nada. Olhei ao redor do escritório. Por anos, meu pai protegeu a empresa deste mesmo lugar. Agora era minha vez de terminar o trabalho em nome dele. A viagem de volta para a casa dos meus sogros foi como entrar na cova dos leões. Depois de um longo dia, retornei. Ao entrar, vi Lucas assistindo TV com os pés sobre uma mesa. Ele olhou para mim como se fosse o dono do lugar. E onde você esteve o dia todo? Você nem ajudou minha mãe a receber os convidados? Engoli minha raiva. Sinto muito. Fui à empresa pegar alguns papéis do meu pai. Minha sogra, saindo do quarto, ouviu minhas palavras e ergueu uma sobrancelha. Que papéis? Para quê? Cuide do funeral e pare com essa bobagem, Clara. Baixei a cabeça. Sim, eu só senti tanta falta do papai. Ao dizer isso, forcei meus olhos a se encherem de lágrimas. Vi o olhar da minha sogra suavizar um pouco. É fácil intimidar os bondosos, ela deve ter pensado. Mas eu era diferente. Eu estava atuando e eles estavam caindo direitinho. Naquela noite, deitada na cama, pude ouvir claramente meu próprio batimento cardíaco. Pesado, rápido, mas mais forte do que nunca. Desde o momento em que saí do cemitério na noite anterior, soube que tinha entrado em uma guerra sem retorno. E a nora daquela casa, a mulher boa que eles sempre desprezaram, essa mesma mulher, seria quem os faria pagar pelos seus pecados. Numa manhã cinzenta, o vento soprava frio. No altar, o incenso consumido ainda soltava uma fina trilha de fumaça. Fiquei em frente ao espelho, arrumando meu cabelo despenteado, esforçando-me para parecer uma filha devastada pela perda do pai. Mas no fundo dos meus olhos havia uma frieza e uma determinação de aço que ninguém podia perceber. Hoje era o dia em que eu tinha que ir à empresa, exatamente quando a família do meu marido estaria realizando uma reunião secreta para tomar o poder. Eu sabia perfeitamente bem que se eu baixasse a guarda por um único momento, eles me considerariam um estorvo e se livrariam de mim, assim como tinham discutido na noite anterior. Vesti um terno preto simples e, seguindo os costumes de luto, cobri minha cabeça com um véu. Quando saí para a sala de estar, minha sogra me examinou e disse: Clara, haverá muita gente na empresa hoje, então comporte-se. Estamos de luto. Tenha cuidado para não causar fofocas. Assenti gentilmente.
Sim, senhora, eu entendo. Por dentro, pensei, se o protocolo me mantiver viva, aguentarei um pouco mais. Na empresa, a atmosfera de conspiração era densa como neblina. Assim que entrei no saguão, vários pares de olhos se fixaram em mim. Funcionários leais ao meu pai se aproximaram. Senhora Clara, a senhora está bem? Sentimos muito pelo seu pai. Assenti levemente, mas não desabei, embora sentisse um nó na garganta. Obrigada pela preocupação. Meu pai também não gostaria de me ver fraca. Fui direto para a sala de reuniões. A porta estava entreaberta, e de dentro vinha a voz fria de Lucas. Embora o funeral ainda não tenha terminado, os negócios não podem parar. Como família, assumirei temporariamente a liderança. Parei por alguns segundos diante da porta, respirei fundo e a empurrei. O rangido de uma cadeira quebrou o silêncio e várias pessoas pularam. Lucas me viu e ficou momentaneamente atordoado, mas rapidamente recuperou a compostura. Clara, o que você está fazendo aqui? Você está de luto. Olhei para ele, meus olhos refletiam tristeza, mas a espada no meu coração estava afiada. Por favor, continuem. Quero ouvir o que é tão urgente para todos vocês quando nem se passou uma semana desde a morte do meu pai. A sala ficou em silêncio. Ninguém esperava que eu aparecesse naquele momento. Minha sogra, sentada na ponta, ficou ligeiramente pálida, mas forçou-se a levantar a voz. Clara, este é um assunto da empresa, não é lugar para você interferir. Caminhei lentamente em direção à longa mesa e coloquei minhas mãos em sua superfície fria. Minha voz era baixa, mas cada palavra era clara. Sim, dona Helena, mas meu pai deixou um testamento, e até que ele se torne público, ninguém pode assumir a liderança unilateralmente. Não é verdade? Vários executivos trocaram olhares. Eles sabiam que eu estava certa. Lucas cerrou os dentes. Clara, não faça cena. Consegui um leve sorriso. Foi a primeira vez que sorri após dias de choro incessante. Não estou fazendo cena. Estou apenas lembrando a lei. Além disso, há muitos pontos suspeitos sobre o acidente do meu pai. Nesse momento, o telefone no meu bolso vibrou. Era uma mensagem de Marcos. A polícia está no saguão. Eles dizem que receberam uma denúncia anônima. Eu não sabia quem tinha feito a denúncia, mas era claramente o ponto de virada que eu precisava. Olhei para cima e disse suavemente: Ah, parece que a polícia chegou. Não tenho certeza se é sobre algum assunto financeiro dentro da empresa ou se tem a ver com o padre que nos trouxe as cinzas do meu pai. O rosto do padre Miguel, que estava sentado ao fundo, ficou branco como papel. Ele ajustou nervosamente a manga e o suor escorria pelas dobras de sua roupa. A sala foi instantaneamente preenchida por uma tensão sufocante. Lucas levantou-se de um salto. O que você está insinuando, Clara? Olhei-o diretamente nos olhos e disse lenta, mas firmemente: Não estou insinuando nada. Como todos sabem, o acidente aconteceu à noite numa estrada na serra. Como é possível que em menos de um dia as cinzas tenham aparecido e o certificado de cremação estivesse perfeitamente pronto? Minha sogra agarrou a borda da mesa, seus lábios tremendo. Cuidado com o que fala, Clara. Fiz uma pausa e continuei. Sim, eu também espero que tudo seja esclarecido com transparência. Se houve transferências de fundos anormais dentro da empresa relacionadas à igreja ou vazamento de contratos. Antes que eu pudesse terminar, o padre Miguel levantou-se e disse nervosamente: Eu tenho um assunto urgente. Tenho que ir. Ninguém disse nada, mas todos sabiam. Quem tem algo a esconder se entrega. Lucas aproximou-se rapidamente e agarrou meu pulso com força. Pare com isso, não arruine meus planos. Olhei para ele com olhos vazios. Arruinar? Estou apenas ajudando todos a verem as coisas mais claramente. Naquele momento, um funcionário abriu a porta e espiou. Com licença, a polícia está pedindo que algumas pessoas desçam. Naquele instante, vi claramente o pânico nos olhos dos meus sogros e soube que tinha vencido a primeira batalha desta guerra. Após a tensa reunião na empresa, a atmosfera na casa dos meus sogros era como um lago calmo antes da tempestade. Na superfície, a tranquilidade reinava,
mas por baixo as correntes eram turbulentas. Pude sentir claramente que eles tinham começado a suspeitar de mim. Tinham percebido que eu não era mais a Nora ingênua e frágil de antes. Naquela noite, enquanto eu arrumava minhas roupas matinais no quarto, Lucas entrou. Ele bateu a porta, fazendo-me pular. Claro, que diabos você fez na empresa hoje? Sua voz era um rosnado baixo. Olhei para cima e coloquei minha expressão mais inocente. Eu só perguntei sobre coisas que me preocupavam. Meu pai está morto. Lucas me cortou com um olhar sombrio. Corte essa, isso é grande demais para você se envolver. Naquele momento, percebi que não havia amor em seus olhos, apenas ameaça, aborrecimento e medo. Ele estava com medo de que eu soubesse demais. Calmamente, eu disse: eu só quero justiça para o meu pai. O rosto de Lucas se contorceu. Não consegui dizer se era de raiva ou preocupação. Ele se aproximou e, com uma voz baixa, mas afiada como faca, disse: Clara, não me force a fazer algo de que vou me arrepender. Seu aviso enviou um calafrio pela minha espinha. Olhei para o chão para que ele não me visse tremendo. Ok. Lucas virou-se e saiu, batendo a porta com tanta força que o quarto ecoou com sua raiva. Naquela noite, ao descer à cozinha para pegar água, ouvi a voz da minha sogra na sala de estar. Escondi-me atrás de uma coluna, meu coração batendo forte. Havia 3 pessoas na sala: minha sogra, Lucas e o Sr. Almeida, o sócio que meu pai suspeitava. A voz do Sr. Almeida era rouca. Essa garota Clara está se tornando um problema. Ela descobriu demais muito rápido. Minha sogra suspirou. Achei que ela fosse dócil, mas nunca imaginei que seria tão persistente. Depois de como ela nos desafiou na empresa hoje, está claro que ela é perigosa. Lucas resmungou. Mãe, ela tem algo como um pendrive. Tenho certeza de que ela copiou o computador do meu pai. Meu coração falhou uma batida. Eles sabiam. Sabiam que eu tinha o que os aterrorizava. O Sr. Almeida zombou. Não há outra escolha agora. Manter essa garota viva é um risco para nós. Senti minhas pernas cederem. Minha sogra perguntou calmamente: O que o senhor quer dizer? Almeida respondeu firmemente: Temos que nos livrar dela. Tive que cobrir minha boca para não gritar. A Nora que um dia chamaram de encantadora tinha se tornado um espinho que precisava ser arrancado. Lucas não objetou. Ele proferiu uma frase que congelou meu coração. Eu cuidarei disso, contanto que você não seja implicada, mãe. Minha sogra sentiu pensativa. Mas tem que ser um trabalho limpo. Ninguém pode suspeitar. A voz do Sr. Almeida soou novamente. Tem alguém confiável, um sujeito especializado nesses trabalhos e que não deixa rastros. Reconheci o nome de um capanga contratado que tinha sido mencionado nas notícias, conhecido como o Pregador. Se o envolvessem, eu não teria chance. Perto da meia-noite, ouvi a porta da frente abrir ligeiramente. Espiei pela cortina e olhei para baixo. O Sr. Almeida estava entrando em seu carro enquanto minha sogra e Lucas se despediam. Ouvi Lucas perguntar em voz baixa: Então, tudo será resolvido até amanhã à noite? O Sr. Almeida assentiu. Sim, diga à garota para levar uma oferenda à igreja. O pregador a interceptará no caminho. Minhas pernas falharam e tive que me apoiar na parede para não cair. O plano deles era me atrair sozinha, me sequestrar e me eliminar. Eu tremia tanto que sentia náuseas, mas cerrei os dentes. Não desmorone. Você tem que sobreviver para salvar seu pai e expor essas pessoas. Assim que voltei para meu quarto, recebi uma mensagem de Marcos. Dona Clara, o Sr. Oliveira diz: o ângulo da câmera perto do galpão foi movido desde essa tarde. Alguém deixou uma marca. Tenha cuidado. Não só eu estava em perigo, mas meu pai também estava sendo vigiado. Respondi rapidamente: Fique de olho no meu pai. Se algo acontecer, me avise imediatamente. Desliguei meu telefone. Sentia-me exausta, mas minha mente estava mais determinada do que nunca. Eu não era mais a Nora que só sabia suportar. Se eu quisesse viver, tinha que ser mais esperta, mais rápida e talvez um pouco mais implacável do que eles. Repeti para mim mesma: para derrotar o inimigo de fora,
Você deve primeiro conquistar o inimigo de dentro. Não consegui dormir naquela noite. A casa inteira parecia quieta, mas estava cheia do cheiro de conspiração, crime e traição hedionda, e eu sabia disso. Amanhã eles agiriam, e esse seria o maior teste da minha vida. Na noite seguinte, o céu estava cor de chumbo, ameaçando chuva, e o vento uivava com um assobio lúgubre por entre as árvores que ladeavam o beco. Um frio incomum para aquela época me fazia tremer, mas o que mais me congelava era o plano que meus sogros tinham tramado na noite anterior. Atrair-me para fora de casa para me entregar a alguém chamado o Pregador, um homem com reputação de fazer o trabalho sujo. Eu sabia perfeitamente bem que eles agiriam hoje, mas também sabia que tinha que enfrentar isso. Se eu não caísse na armadilha deles, eles encontrariam outra maneira, talvez pior. Por volta das 19 horas, enquanto eu limpava a cozinha, Lucas desceu, suspirou com um olhar de remorso fingido e disse: Clara, você poderia ir à igreja do Padre Miguel esta noite e deixar uma oferenda para o seu pai? Tem uma reunião urgente. Ao ouvi-lo, meu coração saltou. Era exatamente o que o Sr. Almeida havia ordenado na noite anterior. Olhei para cima, forçando uma expressão ingênua. Por quê? Por que tenho que ir sozinha? Já está escuro. Lucas franziu a testa impacientemente. Você é uma mulher adulta. Eu te disse que tenho trabalho. Se você não quer ajudar, então não vá. Minha sogra, que estava na sala, interveio. Sua voz era calma como um lago. Clara, vai levar só um momento. A igreja é logo ali perto. Uma boa esposa deve cuidar dos assuntos domésticos. Olhei para eles como se fossem estranhos, mas ainda baixei a cabeça e respondi suavemente. Sim, eu irei. Ao sair pela porta, vi um leve sorriso nos lábios da minha sogra. Um sorriso leve, mas frio como gelo. Eu sabia que aos olhos dela eu era alguém que não voltaria naquela noite. Caminhei até a esquina do beco. Assim que saí da vista deles, peguei meu telefone e enviei uma mensagem rápida para Marcos. Eles começaram a se mover. Ative o rastreador do meu pai e mantenha-o seguro. Se eu não atender meu telefone, chame a polícia imediatamente. Antes que eu pudesse guardar meu telefone, uma pequena van parou ao meu lado. Sem me dar tempo de reagir, um pano preto foi jogado sobre minha cabeça e alguém me agarrou por trás. Fui empurrada rudemente para dentro do veículo e a porta bateu. Ar viciado, cheiro de suor e gasolina. Tentei gritar, mas minha boca foi coberta. A voz rouca de um homem disse: Fique quieta, se você gritar de novo, eu te amarro. O pregador. Era a voz dele. A van acelerou por uma estrada vazia. Fui jogada de um lado para o outro, sentindo como se meus membros fossem quebrar. Mas em meio ao caos, ouvi claramente o que o homem no banco do passageiro disse. O Sr. Almeida disse: Tem que ser um trabalho limpo esta noite. Aquela pirralha não pode abrir a boca de novo. Mordi meus lábios até sangrarem, meu coração disparado. Era tudo escuridão, como se centenas de mãos invisíveis estivessem me arrastando para um abismo. Cerca de 30 minutos depois, a van parou. Fui arrastada para fora. Cheiro de insetos, terra úmida, tecido velho. Estávamos em um galpão abandonado. Quando o pano foi removido da minha cabeça, vi rostos ferozes sob uma luz amarela fraca e sombria. Eu tremia, não de medo, mas de raiva. Raiva por eles ousarem tratar minha vida como se fosse um trapo. O pregador me empurrou para uma cadeira de madeira. Garota esperta, você sabe demais. Não respondi. Encarei-o diretamente nos olhos sem vacilar. Ele zombou. Tão corajosa, mas não vai te servir de nada. Hoje é seu último dia. A porta do galpão se abriu e minha sogra entrou. Atrás dela, o Padre Miguel em sua batina marrom. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos eram astutos. E, finalmente, Lucas entrou. As 3 pessoas que um dia foram minha família agora revelavam suas verdadeiras faces na escuridão. Minha sogra cruzou os braços e parou diante de mim. Clara, você me decepcionou muito. Eu ri. Não, a questão é que me tornei um estorvo para a senhora. O Padre Miguel disse ansiosamente: Aquela garota sabe sobre as cinzas. Ela sabe demais. Se não nos livrarmos dela, tudo vai desmoronar. Virei a cabeça em direção a ele.
Um homem de Deus que troca cinzas e encobre um assassinato. Como você pode rezar e pedir pelos outros? Ele deu um passo para trás com o rosto lívido. Minha sogra bateu na mesa. Chega dessa bobagem, você ficou insolente desde que descobriu a verdade. Pensou que era tão esperta, mas é apenas lixo que meu filho e eu recolhemos. Lucas aproximou-se e agarrou meu queixo com força. Clara, eu te avisei, você deveria ter ficado quieta. Olhei para ele com olhos vazios. Você só foi dócil com sua mãe. Para mim, você só foi um covarde. Assim que Lucas levantou a mão para me bater, pressionei um pequeno botão escondido sob meu cinto. O rastreador que Marcos havia instalado foi ativado. Ao longe, o som de um motor aproximando-se em alta velocidade pôde ser ouvido. Passos, gritos, a porta do galpão foi chutada e a luz das lanternas nos cegou. A voz de um policial trovejou. Todos parados! Vocês estão presos por sequestro! O pregador pulou, mas estava no chão antes que pudesse fugir. O padre Miguel colocou as mãos na cabeça gritando. Eu só! Minha sogra estava tão pálida que mal conseguia ficar em pé. Lucas foi imobilizado tão rapidamente que não conseguiu dizer uma palavra. O galpão tornou-se uma cena de caos, e todos os segredos foram expostos na hora. Telefones, livros de contabilidade, registros de transações, tudo caiu nas mãos da polícia em minutos. Eu ainda estava sentada com as mãos amarradas, mas minhas lágrimas não eram de medo, mas de alívio. Eu tinha sobrevivido, eu tinha escapado, e no final, eles mesmos haviam entregado as provas à polícia. Fechei os olhos e sussurrei. Pai, eu consegui. Permaneci imóvel na cadeira de madeira podre. A corda que prendia meus pulsos cavava minha pele, manchando-a de sangue. Mas quando a porta do galpão foi derrubada, raios de lanterna varreram a escuridão e o som das botas da polícia invadiu o lugar, senti como se estivesse sendo puxada do abismo mais escuro da minha vida. A morte, que eu pensava ser iminente, desapareceu como um pesadelo desfeito. O pregador foi jogado no chão de concreto em uma fração de segundo. Ele gritou, eu não fiz nada, nada! Mas a polícia não lhe deu chance de dizer mais. 2 policiais corpulentos o prenderam, torcendo seus braços nas costas. Lucas ficou paralisado, o rosto pálido, gotas de suor na testa. Ele abriu a boca, mas não emitiu som até o momento em que as algemas frias clicaram em seus pulsos. Ele parecia ter sido atingido por um raio. Minha sogra cambaleou para trás, agarrando a borda de uma mesa com as mãos trêmulas. Nunca tinha visto tão desfeita. Ela apenas gaguejava. Não fui eu só... Mas suas desculpas foram abafadas pela voz de um oficial lendo seus direitos. O padre Miguel quase caiu de joelhos tremendo. Sua batina parecia ridícula naquela cena. Ele agarrava seu rosário, murmurando orações sem sentido. Ó Deus, eu apenas ajudei. Eles me forçaram. A polícia confiscou imediatamente o telefone dele e uma pasta de documentos que tiraram da bolsa de pano que ele carregava. Um oficial olhou para alguns papéis e ergueu o olhar penetrante. Há um livro de contabilidade aqui também. Transferências das contas do Sr. Almeida, Helena Oliveira e Lucas Oliveira. Como explica esse dinheiro? O rosto do padre Miguel ficou ceroso. Ele desabou no chão do galpão, as mãos tremendo incontrolavelmente. Eu só recebo doações. Um policial disse friamente. Há doações de centenas de milhares de reais de uma vez. E quanto às cinzas falsas? Está tudo anotado neste livro. Ouvindo isso, um arrepio me percorreu. Ele havia anotado tudo. Cada vez que recebia dinheiro, cada vez que realizava uma tarefa suja, o céu estava observando. Um oficial se aproximou e desamarrou cuidadosamente as cordas dos meus pulsos. Senhora, está ferida? Balancei a cabeça, embora minhas pernas ainda tremessem. Do lado de fora, Marcos entrou correndo. Seu rosto estava pálido de preocupação. Dona Clara, a senhora está bem? Eles não te machucaram. Vendo os olhos vermelhos de Marcos, senti meu coração amolecer quando estive à beira da morte. Ele era a única pessoa em quem eu confiava.
Arfando, eu disse: graças a você estou aqui. Marcos mordeu o lábio e cerrou os punhos. Também temos que agradecer ao Pedro. Ele viu um homem suspeito rondando perto de onde o Sr. Oliveira está escondido e me alertou imediatamente. Tive um mau pressentimento e ativei seu rastreador. E, por sorte, a polícia estava por perto. Ouvindo isso, senti como se tivesse nascido de novo. Um oficial me guiou para fora do galpão. O vento da noite bateu no meu rosto friamente, mas ajudou a clarear minha mente. Voltei-me. As 3 pessoas que um dia me chamaram de família estavam algemadas, de cabeças baixas. Um chorava, outro tremia de medo, outro estava em pânico, mas nenhum de seus rostos me inspirava pena. Era o preço que tinham que pagar. Fui levado à delegacia para prestar depoimento. Contei-lhes tudo, desde o momento em que recebi a mensagem do meu pai até a estranha reunião na empresa e a trama de sequestro daquela noite. Quando terminei, o oficial sentado à minha frente assentiu. Senhora Clara, seu depoimento coincide com as provas que acabamos de apreender. E prepare-se, porque este não é um caso simples de sequestro, mas uma possível conspiração de assassinato organizado. Mordi meu lábio. Eu sabia que tinha visto nos olhos deles a crueldade daquele sem volta. Quando saí da sala de interrogatório, Pedro estava me esperando no corredor. Esse homem de meia idade que trabalhara para meu pai por mais de 20 anos tinha olhos marejados quando me viu. Dona Clara, sinto muito. Não consegui protegê-la. Balancei a cabeça e peguei a mão dele. Você me salvou, Pedro. Nunca esquecerei. No pátio da delegacia, um vento forte soprava. Olhei para o céu escuro. Nunca me sentira tão forte. Meu corpo estava exausto e minhas pernas ainda tremiam. Mas pensei no meu pai, na dor que ele sofrera, e no momento em que ele se apresentaria para revelar toda a verdade. Naquela noite eu tinha sobrevivido, mas amanhã seria o dia em que a justiça começaria a ficar do nosso lado. Um capítulo novo, brutal, mas esperançoso, me aguardava. Na manhã seguinte, Marcos e eu fomos à sede da polícia para dar um depoimento mais detalhado. Ao entrar, vi uma pessoa sentada de costas para mim. Seus cabelos grisalhos e constituição familiar fizeram meu coração saltar. Quando a pessoa se levantou e se virou, vi que era meu pai. Com um nó na garganta, mal consegui dizer: pai! Meu pai sorriu, mas seus olhos estavam vermelhos. Ele abriu os braços e eu o abracei como uma criança reencontrando o pai após muito tempo. Suas roupas ainda cheiravam a desinfetante e a terra de seus dias de fuga. Tudo aquilo me doía e entristecia. Ele deu um tapinha nas minhas costas e disse: querida, estou bem. Você foi muito bem, Clara. Olhei para seu rosto encovado. Em seus olhos não havia mais a amargura dos dias passados, mas a determinação e força de um homem que ia recuperar sua honra. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: hoje contarei tudo a eles. Assenti. Ao nosso lado, Marcos, também emocionado, cumprimentou meu pai com voz trêmula. Meu pai sorriu de volta para ele como se fosse seu próprio filho. Fomos conduzidos a uma sala de interrogatório. Sobre a mesa, em sacos selados, estavam os telefones e documentos do padre Miguel, da minha sogra e de Lucas. A atmosfera era pesada, mas solene. Um inspetor disse: Sr. Mateus Oliveira, revisamos o depoimento da Sra. Clara e todas as evidências. Para completar o arquivo, pedimos que nos conte tudo desde o início. Meu pai respirou fundo e começou a falar. Cerca de uma semana antes do acidente, notei algo estranho em alguns contratos. Grandes somas de dinheiro haviam sido retiradas sem justificativa. Comecei a investigar secretamente. Meu coração estremeceu. Meu pai continuou. Descobri assinaturas falsificadas em 2 contratos importantes. A assinatura era do Lucas. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Senti meu coração afundar, mas engoli minhas lágrimas. Era hora de ouvir a verdade, não de vacilar. Meu pai prosseguiu. Chamei o Lucas para falar com ele a sós. A princípio ele negou, mas depois vi o medo em seus olhos. Antes que eu pudesse tomar uma atitude, ele correu para contar à mãe. Dona Helena imediatamente se reuniu com o Sr. Almeida.
E foi aí que a conspiração começou. O inspetor perguntou: "O senhor tem certeza de que eles conspiraram para prejudicá-lo?" Meu pai assentiu. "Sim, ouvi uma das ligações deles. O senhor Almeida disse que prepararia o terreno, e Helena disse que tinha que ser feito de forma limpa. Eles também mencionaram Padre Miguel. Precisavam de um acidente convincente e alguém de confiança para entregar as cinzas. Cerrei as mãos até meus nós dos dedos ficarem brancos. Eles haviam planejado cada passo perfeitamente para encobrir o crime." Meu pai relatou lentamente, como se revivesse o horror de seus dias como fugitivo. "Meu carro tinha sido sabotado e o motorista drogado. Notei que algo estava errado e gritei para ele parar, mas ele já estava inconsciente. Quando o carro capotou, fui arremessado pela porta. Foi a providência." Baixei a cabeça e uma lágrima caiu nas costas da minha mão. Meu pai continuou: "Alguns moradores locais na mata me resgataram, mas eu sabia que eles voltariam para verificar a área, então não pude revelar minha identidade. Escondi-me na mata por 3 dias e soube que tinham trazido uma urna e declarado minha morte. Naquele momento, soube que tinha que estar mais vigilante do que nunca." O inspetor perguntou: "Quem o informou para que o senhor pudesse contatar sua filha?" Meu pai olhou para mim e sorriu levemente. "Graças à notícia do funeral, ouvi um grupo de pessoas falando sobre a hora e que Clara estaria no velório a noite toda. Encontrei um telefone velho na cabana e enviei uma mensagem para minha filha." Apertei a mão dele com força. Tinham sido apenas algumas linhas, mas salvaram minha vida. O inspetor tirou uma pasta. "Senhor Oliveira, no telefone do Padre Miguel temos todas as provas das transferências. Há também uma gravação de áudio onde ele aceita a tarefa de obter cinzas falsas. E na bolsa de Helena Oliveira encontramos uma cópia de um contrato para apreensão de bens." Meu pai soltou um suspiro de alívio, mas tingido de dor. "Então, eles não podem mais negar." Olhei para aqueles documentos e estremeci. As pessoas que um dia sorriram para mim, que comeram na mesma mesa que eu, que me chamaram de Nora, tentaram assassinar meu pai e se livrar de mim. O inspetor concluiu: "Apresentaremos acusações por múltiplos crimes. O senhor e a senhora Clara receberão proteção por enquanto. Este caso envolve indivíduos de destaque, um padre fraudulento e documentos financeiros. Por isso é provável que atraia muita atenção da mídia." Meu pai assentiu, e senti um peso sair do meu peito. Meu pai estava vivo e eu tinha sobrevivido, mas havia grandes ondas pela frente. Ao sairmos da sede, meu pai colocou a mão no meu ombro. "Querida, desculpe por ter feito você passar por algo tão difícil." Balancei a cabeça e o abracei. "Pai, se não fosse por você, eu seria uma verdadeira órfã." Meu pai sorriu, seu olhar quente como o sol rompendo as nuvens. "De agora em diante, ninguém nunca mais passará por cima de nós." Do lado de fora, o vento soprava forte, fazendo as folhas das árvores sussurrarem. Vi um canto do céu clarear e senti uma paz que não sentia há muito tempo. Era como ver o primeiro raio de sol após uma longa tempestade. A guerra estava entrando em uma nova fase, uma onde meu pai, que se pensava estar morto, os enfrentaria de cabeça erguida, e eu estaria ao seu lado, sendo seu escudo, como ele foi para mim a vida toda. Meu pai voltou à empresa numa manhã nublada, mas o ar estava excepcionalmente limpo, como se até o céu soubesse que era um dia importante. Quando o carro da polícia o deixou na entrada principal, dezenas de funcionários já esperavam do lado de fora. Todos ficaram sem palavras ao vê-lo aparecer, vivo. Sussurros encheram o saguão. "O presidente está vivo, realmente!" Então a cremação foi uma mentira. Meu Deus, quem poderia ser tão cruel? Saí primeiro e ajudei-o a sair. Todos os olhos estavam em nós, olhares de alegria misturados com descrença. Ninguém podia acreditar que o homem cuja urna tinha sido trazida para casa estava ali, mais magro do que antes, mas tão imponente quanto. Meu pai cumprimentou a multidão com um leve aceno de mão. Sua voz era profunda e serena. "Obrigado a todos que se preocuparam comigo nestes últimos dias. Voltei hoje para consertar as coisas." O saguão ficou em silêncio. A grande sala de reuniões já havia sido preparada a pedido da polícia.
Quando entramos, vi minha sogra, Lucas e o padre Miguel sentados de um lado, sob guarda. Todos os rostos estavam lívidos. Aqueles que antes eram arrogantes e me tratavam como nada, agora baixavam a cabeça como se sentissem seu fim. Lucas olhou para cima quando viu meu pai. Seus olhos se arregalaram e então ele baixou a cabeça novamente como um animal encurralado. Minha sogra tremia tanto que mal conseguia ficar em pé, e o padre Miguel, com um olhar perdido, apenas murmurava orações sem sentido. Sentei-me ao lado do meu pai. Senti-me muito mais forte, mas num canto do meu coração, a dor da traição ainda era uma ferida aberta. Quando a reunião oficial começou, um inspetor de polícia levantou-se. Hoje estamos aqui para revelar a verdade sobre o acidente do presidente Matheus Oliveira e a falsificação de suas cinzas, e para apresentar as provas relacionadas à apreensão de bens, vazamento de contratos e conspiração para assassinato organizado. A atmosfera estava tensa como a corda de um arco esticada, e cada palavra parecia ecoar no teto. Meu pai levantou-se e caminhou lentamente para a frente. Colocou as mãos no púlpito e olhou um por um para os funcionários que estavam com ele desde a fundação da empresa. Eu, Matheus Oliveira, nunca imaginei que chegaria o dia em que teria que estar diante de vocês nestas circunstâncias. Ele fez uma pausa, como se um nó se formasse em sua garganta. Vi seus olhos umedecerem. Fui vítima de um ataque. Foi um acidente planejado, e a parte mais dolorosa é que os culpados eram pessoas em quem eu confiava. A sala encheu-se de suspiros de espanto, e muitas pessoas cobriram a boca em descrença. O inspetor apresentou uma pasta de documentos. Esta é a prova de que Helena Oliveira, mãe de Lucas Oliveira, conspirou com o Sr. Almeida e o padre Miguel para encobrir a tentativa de assassinato do presidente Oliveira. Eles usaram um corpo não identificado para criar cinzas falsas. Uma funcionária caiu em prantos. Como puderam fazer isso com o presidente? Meu pai virou-se e olhou diretamente para Lucas. Não havia raiva em seus olhos, apenas profunda decepção. Lucas, considerei você um filho, mas por sua ganância você esqueceu até os princípios mais básicos de ser humano. Lucas baixou a cabeça. Vi seus ombros tremerem levemente, mas não consegui dizer se era de arrependimento ou medo. Meu pai continuou. E o senhor, padre Miguel, que eu acreditava ser um homem moral, revelou-se um falso clérigo que usou os ensinamentos de Deus para encobrir seus próprios pecados. Ele dirigiu-se a todos e levantou a voz. Aqueles que falsificaram cinzas para encobrir um crime devem ser julgados pela lei. O inspetor assentiu em confirmação. Todos os envolvidos estão atualmente sob custódia e sendo investigados de acordo com os regulamentos legais. Após os fatos serem apresentados, meu pai tirou um envelope grosso de sua pasta. Era algo que eu tinha visto antes no cofre em casa. Ele o ergueu. E agora desejo tornar público meu novo testamento. A sala encheu-se de murmúrios novamente. Meu pai pronunciou cada palavra claramente. Todos os meus direitos de voto, minha herança e minhas ações serão transferidos para minha única filha, Clara Oliveira. Fiquei paralisada. Eu não sabia que meu pai tinha preparado tudo isso antes do ataque. Ele continuou. Para Lucas e Helena Oliveira, revogo oficialmente todos os seus direitos e benefícios nesta empresa. A partir de hoje, eles não têm relação com esta empresa. Do lado da minha sogra, ouviu-se um soluço. Ela exabou, com a voz falhando. Senhor Oliveira, sinto muito, mas, por favor... Meu pai balançou a cabeça. Seu olhar era triste, mas firme. Aqueles que fizeram mal devem pagar por isso. Lucas mordeu o lábio até sangrar. O padre Miguel, como se não tivesse escapatória, fechou os olhos e suspirou. Todos os funcionários levantaram-se e aplaudiram em uníssono. Não foi um aplauso de alegria, mas um aplauso porque a justiça estava finalmente sendo feita. Olhei para meu pai, meu coração cheio de emoção. Senti que toda a humilhação e dor acumuladas nos últimos dias haviam se dissipado um pouco. Meu pai virou-se para mim e disse em voz baixa: Querida, de agora em diante você tem que ser forte.
não apenas por mim, mas por você mesma. Meus olhos se encheram de lágrimas e assenti. Ele tinha razão. De agora em diante, viveria por mim mesma. A reunião terminou, mas aquilo era apenas o começo da queda para aqueles que tinham se aliado ao mal. E eu estava preparada para tomar a decisão mais importante da minha vida. Na manhã seguinte à leitura do testamento, acordei no meu antigo quarto na casa do meu pai, mas a sensação era completamente diferente. Pela primeira vez em semanas, ouvi o canto dos pássaros nas árvores lá fora, e o sol entrando pela janela lançava uma luz suave nas cortinas finas. Os dias de acordar com medo, preocupação e tensão tinham acabado. No entanto, meu coração ainda estava pesado. Hoje, eu tinha que fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Voltei para o que um dia considerei minha casa, meus sogros, para pegar minhas coisas e confrontar Lucas uma última vez. O velho portão de ferro enferrujado, o muro coberto de buganvílias roxas, tudo parecia estranho. Assim que entrei no quintal, minha sogra correu para fora da casa. Ela ainda usava um vestido de casa azul escuro e seu rosto estava pálido pelas noites sem dormir. Ela ficou no meu caminho e, com um olhar que tentava me atravessar, disse: "Clara, me escute." Parei calmamente e, com um mínimo de cortesia, baixei a cabeça levemente. "Sim, senhora, diga." Ela ofegou. Sua voz tremia e suplicava como nunca antes. "Eu estava errada. Sei que estava errada. Mas esta casa te amava, e você também me amava. Não seja tão cruel." Olhei para ela. Não senti raiva, não porque tivesse pena dela, mas porque meu coração já tinha esfriado. O que está quebrado não pode ser consertado. Água derramada não pode ser recolhida. Uma frase nunca pareceu tão verdadeira quanto naquele momento. Responde suavemente: "Senhora, não quero culpar ninguém, mas se eu permanecesse em silêncio depois do que a senhora fez ao meu pai e a mim, estaria falhando comigo mesma." Ela caiu em prantos e agarrou minha mão. "Me dê uma chance de compensar você, Clara. Não quero te perder." Puxei gentilmente minha mão. "Eu não perdi nada, e nem a senhora. Nós simplesmente não somos mais família." Naquele momento, Lucas saiu da sala de estar. Ele usava uma camisa branca amassada e desgrenhada, como se não dormisse há várias noites. Seus olhos estavam vermelhos e ele caminhava com um andar instável. Ao me ver, disse com voz trêmula: "Clara, por favor, vamos conversar." Fiquei parada. Era o momento que eu tinha que ouvir para fechar este capítulo. Lucas aproximou-se e parou a alguns metros de mim. Seus ombros estavam caídos como alguém que perdeu toda a força. Sinto muito mesmo. Deixei-me levar, tive medo da minha mãe, tive medo do Sr. Almeida." Consegui um sorriso. Foi a desculpa mais covarde que já ouvi. "Lucas, você teve medo de outras pessoas, mas nunca teve medo de me perder. Eu era sua esposa, a pessoa ao seu lado." Engoli em seco, sentindo um nó na garganta. "Mas quando meu pai morreu, você estava num resort de mãos dadas com outra mulher. Quando eu estava desabando de dor, você estava tentando matar meu pai para tomar os bens dele." Lucas desabou, chorando. Era o soluço sufocado de um homem que perdeu tudo. "Clara, eu estava cego. Eu estava realmente errado. Me dê uma chance de compensar você." Balancei a cabeça. Eu não estava com raiva ou ressentida. Simplesmente não havia nada sobrando para proteger. "Lucas, durante todo esse casamento, nunca fui uma esposa real por um único dia. Sempre vivi com medo de ser julgada, de ser ignorada, de chatear sua mãe. E você nunca, nem uma vez, foi meu refúgio." Abri minha bolsa e tirei os papéis que tinha preparado naquela manhã. "Estes são os papéis do divórcio que já assinei. Você só tem que assinar." Lucas deu um passo para trás. Seu olhar era de pânico. "Não, não faça isso. Posso mudar. Prometo que vou te amar. Vou deixar minha mãe. Eu... Fechei os olhos por alguns segundos e abri-os novamente. Minha voz estava tão calma que surpreendeu até a mim mesma. "Lucas, você pode acordar alguém que está dormindo, mas não alguém que finge dormir.
O amor que nos unia, você mesmo o enterrou. Minha sogra desabou no chão, chorando. Clara, eu te imploro, eu realmente me arrependo. Abaixei-me e ajudei a levantar. Minha voz era muito suave, mas cada palavra era clara. Senhora, a senhora se arrepende porque se importa comigo ou porque tem medo de ir para a cadeia? Minha sogra congelou. Levantei-me e olhei para os dois, para as duas pessoas que um dia foram minha família. Não culpo mais ninguém, mas tenho que sair daqui. Escolhi viver minha própria vida. Sem dar tempo para dizerem mais nada, entrei no quarto e recolhi as poucas roupas que me restavam. Meus sogros não me permitiram trazer coisas de fora, então eu mal tinha pertences ali. Quando saí, Lucas ainda estava no quintal, me observando em silêncio. Parei por um momento, mas depois passei por ele como se passasse por uma porta que estava fechada para sempre. Quando o portão se fechou atrás de mim, ouvi minha sogra cair e Lucas chamar meu nome, mas tudo desapareceu atrás de mim como o eco de um pesadelo. Caminhei pelo longo caminho que levava à casa do meu pai, puxando minha mala. Cada passo era mais leve, mais livre, como se a pedra que oprimia minha vida há anos tivesse finalmente sido levantada. Disse a mim mesma: Clara, você tomou a decisão certa. Eu tinha colocado um fim naquele casamento infernal, mas ainda tinha uma última coisa a fazer: acabar com os crimes deles de uma vez por todas. Aquele caminho ainda me esperava. Depois de deixar oficialmente a casa dos meus sogros, voltei para o lado do meu pai. A casa que ele construíra na juventude parecia estranhamente quente. O aroma suave de café fresco, o som de Pedro varrendo o pátio, os passos de Marcos indo e vindo para cuidar de meu pai, tudo isso me fazia sentir que aquele era o meu lugar. Mas eu sabia perfeitamente bem que não tinha acabado. Os culpados ainda tinham que enfrentar a justiça, e meu pai cuidaria pessoalmente para que tudo ficasse claro. Alguns dias depois, a polícia chamou para uma cariação oficial. Fui com meu pai e Marcos. O céu estava coberto de nuvens escuras, girando como se pronunciasse uma longa e difícil investigação. Quando entramos na sala, vi Lucas sentado ao lado de seu advogado, o rosto pálido. Minha sogra estava abatida, o cabelo despenteado. O padre Miguel não usava mais batina, mas um uniforme de prisão, uma imagem que me fez pensar amargamente no karma. Ninguém olhou para mim, e ninguém ousou olhar meu pai nos olhos. Meu pai caminhou até sua cadeira e sentou-se com a postura firme de alguém que se preparava para este momento há muito tempo. O inspetor abriu um arquivo e disse em voz clara: A acariação entre o Sr. Matheus Oliveira e os acusados começa. A sala caiu num silêncio mortal, onde até o som de páginas virando podia ser ouvido claramente. O inspetor leu: De acordo com o depoimento do acusado Lucas Oliveira, eu apenas segui as ordens da minha mãe. Minha mãe me disse que se meu sogro detivesse todo o poder, eu não teria futuro. Você reconhece esta declaração? Lucas baixou a cabeça e respondeu num sussurro: Sim. Meu pai olhou para ele. Seu olhar era calmo, mas penetrante. Lucas, eu te amei como um filho. Se você quisesse deixar a empresa, eu o teria deixado ir com prazer. Mas você e sua mãe escolheram o caminho de me matar para roubar o que não era de vocês. Lucas não ousou olhar para cima. Apenas soluçou baixinho, as mãos tremendo na mesa. O inspetor dirigiu-se à minha sogra. De acordo com as evidências reunidas, a senhora contatou ativamente o Sr. Almeida para planejar o acidente. O que tem a dizer sobre isso? Minha sogra caiu no choro, mas não tinha mais sua antiga arrogância. Eu só fiz isso pelo meu filho, Sr. Oliveira. O senhor sempre desprezou meu filho e a mim. Eu só queria dar ao meu filho um lugar. Não sabia que acabaria assim. Meu pai respondeu instantaneamente. Sua voz soava mais triste do que irritada. Senhora, nunca a desprezei. Essa foi apenas a sua percepção. Simplesmente não dei poder a alguém que não tinha capacidade para exercê-lo. Essa era a minha responsabilidade. Minha sogra ficou atordoada. Uma verdade simples que ela distorcera com seu ressentimento por anos. O inspetor continuou. Padre Miguel, o senhor recebeu dinheiro de Helena Oliveira e do Sr. Almeida para criar cinzas falsas. O senhor admite? O padre Miguel tremia, torcendo as mãos.
Eu admito. O inspetor prosseguiu. E o senhor recebeu um pagamento adicional por aconselhar a família a acelerar o funeral para eliminar quaisquer vestígios. Ele baixou a cabeça. Sim, fui um tolo. O dinheiro me cegou. Ouvindo isso, estremeci. A ganância às vezes era mais perigosa do que uma faca. Meu pai endireitou-se. Sua voz ressoou claramente. Espero que a lei julgue os culpados adequadamente. Não deve haver clemência porque fui a vítima. Nem seus crimes devem ser encobertos porque um dia foram minha família. Olhei para meu pai e de repente caí no choro. Este era meu pai, um homem que vivera toda a sua vida com retidão e bondade e que, apesar de estar à beira da morte, não perdera sua dignidade. Lucas levantou-se de um salto. Sua voz estava embagada. Sogro, por favor, me dê uma chance. Eu estava errado. Não tenho rosto para olhar para o senhor, mas, por favor, pelo menos alivie a sentença da minha mãe. Virei-me para olhar para ele. Não havia traço de afeto sobrando nos meus olhos, apenas uma tristeza exausta. Lucas, quando me trancaram naquele galpão para me matar, você pensou em mim? Lucas congelou, colocou as mãos na cabeça e desabou de volta na cadeira. O inspetor terminou de tomar notas e concluiu a cariação. Este caso passará agora para a fase de acusação por tentativa de assassinato, sequestro, apreensão de bens e conspiração para encobrir um crime. Suas palavras soaram como o toque de um sino, confirmando a queda completa daqueles que se aliaram ao mal. Meu pai levantou-se, virou-se para mim e disse: Clara, de agora em diante, tudo será resolvido de acordo com a lei. Você não precisa mais se preocupar. Peguei a mão dele. Pai, só quero que você fique em paz. Vamos viver tranquilamente, só nós dois. Meu pai sorriu docemente. Sim, querida. Atravessamos a tempestade. Ao sairmos da sala, olhei para trás uma última vez. A cabeça de Lucas estava baixa. Minha sogra soluçava e o padre Miguel estava sentado atordoado, como se tivesse perdido a alma. Era tudo o preço que tinham que pagar. Do lado de fora, o céu começava a clarear, e um raio de sol iluminava o corredor como se abrisse um novo caminho na minha vida. Um velho capítulo tinha se fechado, e uma nova vida me esperava. O caso contra os agressores do meu pai foi resolvido rapidamente, e em pouco mais de um mês o tribunal proferiu seu veredicto inicial. O mentor, Sr. Almeida, recebeu a pena máxima. O padre Miguel foi considerado culpado de fraude, falsificação de documentos e obstrução da justiça. Minha sogra e Lucas foram condenados à prisão por conspiração para tentativa de assassinato e sequestro. Quando ouvi o veredicto no tribunal, não senti alegria nem satisfação. Apenas senti que a pedra pesada que pressionava meu peito finalmente fora levantada. Algumas feridas nunca cicatrizam, mas pelo menos a justiça tinha ficado do lado dos inocentes. Meu pai, que sentou ao meu lado durante todo o julgamento, manteve uma expressão muito serena. Enquanto caminhávamos pelo corredor do tribunal, ele pegou minha mão calorosamente, exatamente como quando eu era uma garotinha. Clara, não guardo mais rancor de ninguém. Apesar de tudo o que passei, ainda tenho você ao meu lado, e isso é o suficiente. Encostei a cabeça no ombro dele e senti meu coração ficar mais leve. Um capítulo da minha vida cheio de escuridão tinha se fechado, e eu estava no limiar de um futuro diferente. Depois disso, a empresa do meu pai recuperou sua estabilidade. Ele se afastou da gestão de linha de frente, deixando a direção nas mãos do conselho e assumindo apenas um papel consultivo. Com as ações que ele havia transferido para mim, eu tinha poder de decisão, mas meu pai foi claro. Você não precisa fazer tudo. Apenas viva sua vida do jeito que quiser, com alegria e em paz. Concordei. Depois de tudo o que aconteceu, aprendi que não importa o quão duro este mundo seja, se você mantiver um coração limpo, se souber amar os outros e a si mesmo, ninguém pode extinguir sua luz interior. Numa tarde ensolarada, pela primeira vez após tantos incidentes, cozinhei o jantar para meu pai. A cozinha encheu-se com aroma de feijoada, peixe assado e legumes recém-colhidos da horta do quintal.
Meu pai comia devagar, olhando para mim de vez em quando com um sorriso terno. Eles podem não ter te querido como nora, mas como minha filha, vou te dar todo o amor que te faltou. Eu ri, mas lágrimas escaparam. Não de tristeza, mas de gratidão. Naquela noite, em pé na varanda, olhei para o céu estrelado e pensei em tudo o que tinha acontecido. O casamento cheio de feridas, a luta contra os perversos e a jornada para me encontrar novamente. E agora eu estava onde deveria estar desde o início. Uma mulher que conhece seu próprio valor, que conhece seus limites e o que realmente importa. Amanhã eu começaria de novo. Talvez abrisse uma pequena loja ou aprendesse algo que sempre amei, mas nunca ousei tentar. Eu não queria uma vida grandiosa, só queria uma vida que fosse verdadeiramente em paz. Do lado de fora, o vento soprava pelas árvores, fazendo um som sussurrante que parecia uma bênção dos céus. Fechei os olhos e, não me dirigindo a ninguém em particular, talvez apenas a mim mesma, sussurrei: Clara, de agora em diante, seja verdadeiramente feliz. O capítulo de uma era tinha se fechado, e o de uma nova vida tinha acabado de começar.